Fala, visionários! Muito bom dia, boa noite, boa tarde pra você que está aí do outro lado. Vamos dar uma estendida ainda na primeira temporada e hoje, inclusive, temos uma pessoa mais do que incrível pra gente conversar, bater um papo, falar um pouquinho sobre vários assuntos, dentre eles o desenvolvimento pessoal, vamos falar sobre conexões, a gente vai falar também sobre outros temas, assim, extremamente importantes para o desenvolvimento da sua carreira, o desenvolvimento da sua vida, da sua jornada. Então hoje o bate-papo é sobre jornada visionária e é isso que eu vou conversar com ela, mas antes de apresentá-la, Lian, vamos conversar com o pessoal aqui do outro lado. Eu tô percebendo que tem um monte de gente que tá lá do outro lado, tá vindo. E, Lian, tá ficando difícil, porque eles chegam, esquecem de dar o like, esquecem de se inscrever no canal. O que o pessoal tem que fazer quando chegar nesse vídeo, Lian? Tem que dar o like, se inscrever, botar no favorito. No mínimo, sabe? No mínimo se inscrever, dá lá aquele, né, sabe? Aquela moral aqui pro canal. Vamos fazer o As Podcasts levar a sua mensagem ainda muito mais longe. Mas pra gente então dar início, vamos chamar a nossa vinheta. Vem a vinheta. Bom, estamos de volta e agora é hora que nós vamos apresentar ela. Mas eu não vou apresentar, eu vou deixar que ela mesma faça isso. Então me diga, quem é você? E aí, pessoal, é Matheus, muito obrigada por me receber aqui. Eu sou a Bárbara, eu sou hoje chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Sou vice-presidente e secretária-geral da Juventude Nacional do Partido Novo. E muitas outras atividades que eu acho que a gente vai aprofundar aqui no momento da nossa conversa, porque são muitas. É currículo grande, diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem. Eu posso perguntar a sua idade ou você acha que é muito indelicado? Claro! Qual é a sua idade? Eu tenho 26 anos. 26 anos? 26. E já tá nesses cargos? Já. Então é isso que a gente vai conversar com o pessoal. Como? A primeira pergunta. Como que foi essa trajetória até você chegar num dos cargos assim, de destaque no governo de Minas? Porque é um grande cargo, você lida diretamente com as relações com a Assembleia Legislativa. É realmente um cargo que não se espera geralmente uma pessoa de 26 anos de idade, né? É verdade, isso assusta às vezes, inclusive quando a gente vai fazer alguma reunião, sabe? O pessoal olha e diz assim, mas é você mesmo? Eu falei, não, sou eu mesmo. Pode me perguntar, pode fazer todas as necessidades relacionadas à Assembleia que a gente está à disposição. Enfim, como que eu cheguei aqui? Não tem como falar da trajetória sem a gente comentar, por exemplo, a respeito dos... Acho que são 4 principais motivos que levam a pessoa a realmente chegar em algum lugar com tão pouco tempo, né? Então são 4 motivos. São 4 motivos, na minha opinião. Sim. Das análises que eu fiz até hoje, de por que eu cheguei até onde eu cheguei, seriam esses 4 motivos. O primeiro deles, objetivo. A pessoa tem que ter um objetivo. Se ela não sabe para onde ela tá indo, qualquer lugar serve, né? Já diria né? O gato da Alice no País das Maravilhas. A segunda é trabalho. Não existe cair de paraquedas e esperar ganhar alguma coisa sem fazer muito trabalho, sem correr muito atrás. A terceira coisa é a oportunidade ou pessoas que você conhece no caminho, que é essa questão da conexão que você falou bastante. Sim. E a quarta, na minha opinião, eu sei que não é de muitos, mas a fé, né? Nem que seja crença, fé, acreditar, esperança, você tem que acreditar que você vai chegar lá, porque se você não acredita, você já começa com falhando. Se você não acredita, para que você vai fazer isso? Sim. Né? Então, na minha opinião, tem que ter fé também. E é nessa ordem mesmo que você elencaria as coisas? Primeiro, objetivo. Segundo, trabalho, conexão e fé. Não, eu colocaria a fé em primeiro lugar. Sempre em primeiro? Sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque a fé move a gente, né? Ela é muito relacionada com os nossos valores, com os nossos propósitos. Então, ela dá o caminho para o objetivo. Porque sem a fé, sem acreditar no seu potencial, sem acreditar no que você acredita, você realmente não vai ter um objetivo. Que objetivo que você tem sem fé? Nenhum. Né? Pelo menos não sustentável, né?
Não sustentável. É muito difícil, porque você acaba preenchendo lugares e realizando coisas vazias, né? Na minha opinião. Com certeza. Então, fé, objetivo, conexões e propósito. Então, me conta, você falou que você hoje está num cargo fantástico, lidando diretamente com a Assembleia, mas como que foi para você chegar até aí? Esse momento. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, até chegar nesse momento. Cara, eu vou contar. De onde você veio? De onde você veio? On contou, pão que vou, não convi. Eu acho que eu vou contar desde a minha primeira vez entrando na universidade. Uhum. Eu entrei para a universidade em 2016, eu tinha 17 anos. Eu entrei... Agora você vai assustar, porque essa parte eu não te contei ainda, você não conhece. Eu entrei para engenharia florestal. Engenharia florestal? E o pior é que eu amava, de paixão, assim. Eu olhava assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Mas, em 2016, eu entrei. Em 2016, eu não sei se você lembra, o cenário político que a gente estava vivendo no Brasil. Sim. Até então, eu não era uma pessoa politizada também. A gente tinha acabado de sofrer o impeachment da Dilma, né? E o Temer estava assumindo, colocando a PEC do teto de gastos. Um momento complicadíssimo. Complicadíssimo. E as universidades federais pararam, né? Eu estava na UFSJ na época, que o meu campus era em Sete Lagoas. E eu estava morando em República, saindo de casa pela primeira vez, Universidade Federal, um universo completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido até então, né? Eu tava aprendendo a ser gente. O que eu gosto de falar é que esse período da minha vida, eu aprendi a lidar com pessoas diferentes. Eu aprendi a lidar com obrigações e realmente questões simples de um adulto funcional, que eu não sabia, porque eu cresci tendo o privilégio de não precisar saber. Então... O que seria isso? Eu fiquei curioso. O privilégio de não precisar saber como é um adulto funcional? O que você não sabia? Porque assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, vim pra Belo Horizonte sem saber como limpar... Até porque eu tenho deficiência visual, não que justifique, mas minha mãe tinha muito aquele negócio de querer ter zelo e tudo mais. E aí, no fim das contas, cheguei aqui em Belo Horizonte. Quando cheguei... eu tinha uma casa pra limpar, eu tinha, né, ali a comida pra fazer. É por aí. Eu acho que a primeira dificuldade que eu tive de verdade foi quando eu tive que lavar a roupa pela primeira vez na vida. Nossa. E lembra, eu sou deficiente visual, né? Aí tá lá o cara todo feliz. Nossa, mas acumulou roupa, está faltando algumas peças essenciais. O que eu tenho que fazer? E agora? Isso? É mais ou menos por aí. Por quê? Eu sabia fazer pipoca de micro-ondas. Que isso? E você já morou em república? Moro, até você hoje, mora até inclusive. Hoje. Mas eu não sei, cada república era de um jeito, né? E lá onde eu morava, era cada um cozinha o seu, cada um tem que limpar uma parte da casa em determinado momento da semana, que a gente tem um quadrinho de quem que faz o quê. Só que, como eu nunca tinha limpado, eu não sabia limpar, não sabia nem que produto que eu usava. Então, as meninas que moravam comigo, elas me ensinaram muito sobre como ser um ser humano funcional. Eu não sabia fazer uma carne, eu não sabia fazer um arroz. Assim, com todo respeito a quem não sabe fazer isso ainda. Mas se você não sabe, aprenda, porque você vai precisar em breve. Pois é, eu vou te fazer até uma pergunta muito importante, que eu sempre quis fazer essa pergunta ao vivo. Então, foca aí, porque pergunta ao vivo pro ar, hein? Pergunta ao vivo. Você acha que papai e mamãe tem que ensinar antes da gente sair ou a gente tem que aprender na cara e na coragem? Fica mais fácil se o pai e a mãe ensinam antes de sair de casa. Né? Eu acho que, assim, existe até um formato de educação... Não tô falando pra colocar o filho pra trabalhar, gente, pelo amor de Deus. Tô falando que existe um formato de educação que você ensina o básico pro filho não passar dificuldade depois. Sim, claro. Né? Porque se ele for aprender depois, ele vai aprender de uma forma ou de outra. Isso aí é inevitável. Mas se o filho já pode ir aprendendo ao longo do momento que cresce, não vejo por que não. Muito pelo contrário. Né? Inclusive, o dia que eu tiver os meus, provavelmente vão aprender antes. Espero que sim. A experiência que eu tive de aprender na cara e na coragem, eu tive que comer muita comida ruim, com muita mostarda, porque minha comida não tinha tempero.
Né, então... O famoso, nossa, tá faltando sal, vou colocar sal. Olha, 1 quilo de sal caiu na comida, vou ter que comer do mesmo jeito. É isso mesmo. Mas são experiências interessantes, sabe? Porque mesmo que a gente acredite que está pronto, nós não estamos prontos pra viver. E a gente quase nunca vai nada. Exato, mas quase nada da vida a gente tá pronto, né? Exatamente. Esse é um dos pontos também que eu vou trazer bastante aqui, porque a maioria das coisas que eu aceitei fazer num momento que eu ainda não sabia a totalidade foi pela coragem e lógico, né, a confiança de saber que eu ia dar o meu melhor para conseguir fazer o que eu não sabia fazer ainda, para conseguir entregar tudo que me era solicitado e tudo que realmente eu gostaria de atingir, porque eu não gosto de mediocridade. Justo. Eu não gosto de entrega mais ou menos. Se for pra fazer uma coisa, eu tenho que fazer direito. E aí você tava na República, Isso. primeira experiência, entrou na universidade, aquele trem difícil, fazendo engenharia florestal. E aí, o que aconteceu? Então, aí a gente entrou de greve, né? A universidade entrou de greve. Eu resolvi voltar pra Belo Horizonte. Fiz 1 ano de cursinho, porque eu decidi que eu não ia mais estudar em Universidade Federal, pelo menos não enquanto houvesse a possibilidade de existir a greve. Porque eu não queria que meus estudos fossem interrompidos por motivos exteriores. Porque eu acho que isso atrasaria a minha vida. Acabou que eu tô formando agora e atrasou do mesmo jeito. Mas assim, por escolhas próprias e que couberam no na minha evolução como profissional e como acadêmica. Então, eu tava na universidade, entramos de greve, voltei para Belo Horizonte, fiz 1 ano de cursinho para tentar descobrir o que eu faria, porque engenharia florestal não existe em universidade particular. Então, sim, ou eu tava na federal, eu estudava florestal e tinha um risco de ter que parar o meu curso toda vez que a universidade entrasse de greve, ou então eu entrava para particular em outro curso. Então, eu escolhi entrar para administração na PUC, aqui em Belo Horizonte. E logo no meu 2º mês de faculdade, eu comecei um estágio. Eu parei esse estágio acho que foi abril ou maio. E aí que vai começar a correria, que eu te contei. Vida política. Não, no setor privado. Porque eu entrei numa empresa que chama Pacto Administradora como estagiária em setembro, final de setembro de 2018. Dali, eu tive 2 lideranças incríveis, que se chama Cris e Adriano. Os 2 são esposo e esposa. Eles me ensinaram a trabalhar. Um beijo pro Cris e pra Adriana, que com certeza vão ver esse episódio aqui, né? Por favor, assim, eles me ensinaram a trabalhar. Então, muito da minha personalidade como profissional hoje vem desses 2. O Adriano, principalmente, ele sempre me ensinou o valor do trabalho, o valor da entrega, da boa entrega, sempre me incentivou a ler e sempre me incentivou a procurar formas de realizar o meu trabalho da melhor forma. Não porque ele era meu chefe, porque ele não tinha obrigação nenhuma. Se eu fizesse mal, ele podia me demitir se ele quisesse. Mas ele quis me ensinar e ele fez isso e assim, eu sou muito grata. Às vezes eu vou lá visitá-lo ainda até hoje. Faço questão de manter as pessoas que realmente me ensinaram bastante durante esse caminho e me ajudaram. Então, fui estagiária na Pacto. Comecei estagiária no final de setembro. Você tá lembrando disso, né? Surgiu a oportunidade de ser contratada em fevereiro, apesar de que os estagiários, à época, na Pacto, só eram contratados com 2 anos de prazo. Nossa! Então, surgiu a oportunidade que uma colega me indicou, a Laís. Ela me indicou, eu fui contratada em fevereiro para março. Eu fui promovida em outubro, porque eu tinha ido para uma área de atendimento aos novos clientes. Então, eu tinha que saber tudo que a empresa fazia para conseguir colocar os clientes no ritmo da empresa, né? Então, atuava bastante com relacionamento, com contabilidade, administrativo, cobrança, tudo sem imaginar. Tinha que saber de tudo, né? E pessoal também, RH, enfim, trabalhava com muitas informações, vamos dizer assim. E isso foi me dando tato para lidar com as pessoas. Isso me ensinou bastante até sobre o que eu faço hoje. Que relações institucionais é muito mais sobre você ouvir do que falar.
do que falar, ou às vezes de conseguir resolver naquele momento o problema da pessoa. Só de ela conseguir saber que ela está sendo escutada, que o problema dela é importante para você também, isso já resolve muita coisa, né, na relação institucional. Então, fui promovida em outubro, aí isso foi durante 2018, 2019, chegamos em 2020, pandemia. Na pandemia, fiquei na Pacto ainda, no mesmo setor. No final do ano, meu pai me pediu para sair da Pacto e trabalhar para ele. Olha só! Não deu certo. Trabalhar com pai e mãe é difícil, todo mundo sabe. Não deu certo. Aí ele virou pra mim e falou, eu acho que é bom você procurar um emprego. Eu falei, Agora! Muito bom. Você me tirou do meu, agora eu tenho que entender. Não, mas tá bom. Aí eu voltei pra Pacto, a Pacto me trouxe de volta. E aí vem até uma daquelas questões importantes. Por que é tão importante da gente utilizar esses momentos da vida, né? Porque a gente esquece que, por mais que sejam pequenos começos, são começos importantes. Menosprezar o dia dos pequenos começos, como já diria a Bíblia, é coisa de gente tola, gente besta, tonta. Porque, olha só, se você não tivesse feito todo o seu melhor, ouvido, se conectado, entregar o teu melhor, talvez a Pacto não seria um lugar que você tivesse portas abertas. Não, porque não tinha vaga aberta necessariamente. Não tinha? Não tinha. Eles encontraram uma possibilidade e foi possível a partir daí. Eu tive que conversar com a RH, porque o Adriano falou, olha, eu te consigo uma conversa com a RH, mas você que vai ter que fazer o seu. Enfim, aí eu fui trabalhar na Pacto novamente. E nesse período, que foi final de... julho de 2021, na verdade, eu entrei para uma instituição que chama SFL, Students for Liberty. Claro. Então, eu entrei para o SFL por indicação de um colega meu de faculdade, da PUC, de administração. E ele falou assim, Babi, eu acho que você é liberal. Eu falei... Você acha? Porque eu não me aproximava da política nessa época. Eu não tinha conexão com nenhum partido político, nem com nenhuma pessoa política também. Eu acho que você é liberal, por que você não entra no SFL para estudar mais um pouco? Eu falei, por que não? Você tá lá até hoje? Eu tô como alumni. Uhum. Então, eu tava no SFL, entrei para o SFL em julho. Quando foi final de dezembro, o Mateuzinho, eu não sei se você conhece ele é o presidente da Juventude do Novo Nacional, na época ele era o presidente da Juventude do Novo Minas Gerais. Ele falou assim, vem ser voluntária conosco para levar a coordenação da Juventude do Novo Mulher. Eu falei, mais uma vez, por que não? A minha vida é cheia de por que não. Então, aí eu fui, em janeiro eu virei coordenadora geral da Juventude Novo, em Minas Gerais, junto com ele. De lá, o partido conheceu o meu trabalho como voluntária. De lá, o partido me chamou para trabalhar no diretório estadual. Olha! Aí a gente já tá em 2022. Isso foi em abril de 2022. Trabalhando no diretório estadual, eu continuava na juventude, tá? Trabalhando no diretório estadual. A chefe de gabinete do governador, ao tempo, da secretaria executiva dele, na época era a Mariana Pimentel. Ela me conheceu e falou, eu gostei do seu trabalho. Quer trabalhar na campanha do governador comigo? Eu vou te ensinar tudo que eu sei. Isso é muito raro de acontecer. A Mariana, na época, se eu não me engano, ela tinha 28 anos. Porque quando ela virou chefe da secretaria executiva do governador, ela tinha 24 anos. Isso é assim... Foi como se ela tivesse... Ele realmente deu a oportunidade para o novo, né? Deu. Porque ela trabalhou na campanha de 2018 com ele, né? E ela mostrou o trabalho dela também. Ela não caiu ali de paraquedas. Ela não ganhou isso do pai e da mãe. A trajetória dela é muito bonita. Ela construiu, né, o período todo. Então, ela me deu essa oportunidade. Falou, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Você vai ser meu braço direito. E não foi diferente disso. Durante a campanha do governador, ela me ensinou tudo. Depois fizemos o segundo turno da campanha do Bolsonaro em Minas Gerais, em 2022. Dali, ela se tornou secretária de Estado de Desenvolvimento Social e foi quando ela falou, olha, eu sei do seu trabalho, eu te ensinei tudo que você sabe, eu quero que você seja minha assessora na Secretaria de Desenvolvimento Social. Fantástico.
A partir dali, trabalhando com o conselho, porque eu virei presidente do Conselho Estadual de Juventude, representando a secretaria, porque eu também fui representante do Estado no Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude. A secretária de Estado, à época, Elizabeth Jucá, ela falou assim, eu tenho 2 oportunidades possíveis para você. Veja se você quer. Você quer ser assessora-chefe de Relações Institucionais da CEDESE? A gente conheceu o seu trabalho e a gente está confiando no seu trabalho. Falei, quero. Um medo por dentro, mas quero. Foi de novo, por que não? Por que não? Quero. Então, desde então, e aí isso foi em maio desse ano, abril para maio desse ano, tive um período de teste, claro, né, porque é uma função muito importante, é uma função muito sensível, vamos dizer assim. Então, nesse período de teste, tudo correu muito bem. A gente estava ali lidando com situações extremas, muito importantes à época, principalmente referentes aos recursos da secretaria, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e eu permaneço até hoje. Hoje a secretária de Estado é a secretária Ali Portela, Hoje a secretária... O secretário é o secretário Ricardo, é o secretário adjunto. A gente, no momento, está sem secretária, mas quem estava como secretária até então era a secretária Ali Portela, Sim. Logo após a Elizabeth Jucá, né? Só que agora a Ale, como ela é deputada, ela retornou para a Assembleia, por enquanto, né? Então, assim, são oportunidades que foram continuadas. É um cargo sensível, que ele não é deixado para qualquer pessoa. Então, eu entendo o peso da responsabilidade nos ombros. Só que quando eu falo, igual no início eu falei, que a gente tem que ter propósito, né? A gente tem que ter o objetivo, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter conexões e a gente tem que ter trabalho. Aí você viu, eu entreguei trabalho, eu entreguei objetivo e eu entreguei conexões. A fé, ela vem me acompanhando desde que eu voltei a me relacionar com Deus, desde 2022, que foi quando eu me aproximei novamente de Deus. E uma parte que eu deixei de fora, que eu acho que você vai gostar muito de saber, que em relação ao objetivo, quando eu estava na pandemia, eu passei por um momento muito difícil. Relacionado à saúde mental, eu tive algumas crises de pânico. Olha só. Então eu saí de tudo. Né, assim, quando eu estava fazendo a transição do emprego do meu pai para voltar para Pacto, eu tinha parado a faculdade em 2020 por causa da pandemia. Eu estava passando por aquela transição em relação à empresa do meu pai, então eu também estava meio assim, sem saber. Eu falei, gente, o que eu quero da minha vida? E eu falei, um dia que eu comecei a fazer psicologia na época, não te contei essa parte. Que isso? Um dia eu tô fazendo psicologia porque eu quero trabalhar com desenvolvimento social daqui a 10 anos. Esse é seu objetivo hoje? Uai. Ele era em 2020 para 2021. E ainda é? Uai, eu cheguei no meu objetivo. Eu trabalho com desenvolvimento social. Faz sentido. Só que em menos de 10 anos. Então, foi uma soma de tudo. Por quê? Eu falei, eu quero trabalhar com psicologia, porque eu acredito que começa no indivíduo e depois a gente parte para o desenvolvimento social de uma forma maior, né? E no fim das contas, você acabou tendo a oportunidade de já começar de cima para baixo, entre muitas aspas. Então, trabalhar diretamente com o desenvolvimento social. É isso. Terminou psicologia? Não terminei a psicologia, ela tá trancada. Por quê? Na época da campanha, lembra que eu já tinha ficado com um ano de administração trancada, né? Na época da campanha eu tranquei também, porque é impossível. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não existe. Você literalmente não existe. Existe a campanha, depois existe você. É uma loucura, mas assim, é um sentimento maravilhoso. Porque fazer campanha é muito gostoso. Fantástico. Mas, então eu tranquei o curso em 2022 também. Por isso que eu só tô terminando ele agora. Então, apesar de o meu medo de 2016 era não terminar a minha faculdade antes dos 25 anos, eu hoje com 26 eu tô muito tranquila, sabendo que apesar de todos os percalços que me fizeram parar no meio do caminho, eu tô formando atrasada, porque eu não acredito que exista isso, mas eu tô formando atrasada, mas pelo menos eu tô trabalhando com o meu objetivo, com o que eu acreditei, com as conexões que me permitiram chegar até aqui, com tudo que eu aprendi na minha vida profissional e acadêmica, né? Bom,
Adorei. Essa sua história é simplesmente muito inspiradora, viu? E uma loucura, né? Parece uma montanha-russa. Pois é, mas aí eu vou te contar uma coisa que eu sempre penso, sempre tenho essa questão como crença minha mesmo, que é a seguinte: por mais que às vezes a gente não entenda, até no caos que a gente está vivendo, existe uma explicação. E via de regra, eu costumo acreditar que as crises, elas sempre antecedem o êxito. Elas são preparações para que a gente viva algo muito maior. Não sei se você tem essa mesma visão, mas eu acredito muito nisso. Sempre são os momentos das crises que vão nos preparar para que a gente possa realmente abraçar aquilo que está por vir, que é muito maior do que aquilo que a gente gostaria. De novo, e aí eu até pergunto isso pra você: se hoje não fosse a crise que você passou, as crises, as mudanças, as conexões, as questões muito conturbadas, você não tivesse visto ali que aquilo tudo seriam coisas que você precisava viver, precisava passar, precisava aprender com aqueles momentos, você talvez estaria onde você está? Eu acredito que não. Eu acredito que não estaria nem na metade. De novo, foram 10 anos, você tinha o objetivo, em 10 anos vou trabalhar com desenvolvimento social. Trabalhei em 2. Em 2 anos, mas por quê? Matheus vê isso. E você, qual é pra você a solução, a explicação, abre aspas, mágica disso que você viveu? Número 1, Deus, né? Deus. Número 2, trabalho. Porque nada vence o trabalho. Nada. Número 3, as conexões que me ensinaram e me permitiram. Qual foi a conexão mais improvável que você fez nesse meio tempo? Que você fala, nossa, se não fosse essa conexão, eu não teria chegado onde cheguei. A Mariana. Decisória. 100%, porque ela acreditou em uma Bárbara que eu nem sabia que existia, né? Ela acreditou numa competência que naquele momento eu não tinha autoestima suficiente pra saber que existia, ou que poderia existir. Porque ela trouxe de dentro de mim o meu melhor. Tem vezes que, assim, a gente agora é muito amiga, né? Tem vezes que a gente tá pensando numa questão estratégica, ela não tá na secretaria mais, mas a gente às vezes tá pensando numa questão estratégica juntas, ou debatendo um assunto importante, a gente fala a mesma coisa. Eu falo assim, lógico, foi você que me ensinou a pensar. Então, assim, ela trouxe de dentro de mim o meu melhor. E eu devo a ela muito do que eu sou hoje e do que eu vou ser amanhã. Que o caminho ele não acaba quando a gente chega no objetivo, né? A gente só tem a oportunidade de criar novos objetivos e aproveitar o objetivo que a gente tá vivendo agora. Isso é muito importante também. Aquela história que perguntaram pro rapaz assim, qual é o seu herói? Eu daqui a 10 anos. Você chega depois, você tá com 25 agora, me diga quem é o seu herói. Eu, quando fizer 35. A pessoa falou, e aí? Não, é porque se eu não colocar que eu tô lá na frente, eu vou ficar estagnado, né? Se eu acreditar que eu cheguei. É bem isso mesmo. É verdade. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Se você não acredita, ninguém acredita. E naquele momento a Mariana acreditou antes de mim. Ela não tinha obrigação de acreditar em você, né? Não, ela não E tinha. eu acho que esse é o grande barato da vida. Eu morri de medo dela. Olha só. Pô, eu falei assim, a Mariana tá vindo no diretório. Eu falei assim, meu Deus, a Mariana tá vindo no diretório. Dá pra pedir pra debaixo da mesa? Ela sabe disso. Ela sabe disso. Morri de medo quando ela ia no diretório. Eu falei assim, meu Deus. Que é, assim, é uma pessoa muito próxima e muito responsável a respeito de uma questão muito importante, né? A chefia da Secretaria Executiva de um governador de estado. E eu falo assim, meu Deus do céu, se eu falar alguma coisa errada, se eu fizer alguma coisa errada. E aí, dentro desse momento todo, eu com essa ansiedade toda dentro de mim, vindo de um processo que foi sensível, né, da pandemia, ela mesma falou assim, vou te ensinar tudo que eu sei. Mas se ela não tivesse visto a possibilidade, provavelmente ela não teria me chamado. Porque ela tinha outras pessoas também que poderiam ter ocupado esse espaço. E ela me escolheu. E eu escolhi ela também, né? Claro. Porque tudo que a gente faz na vida é uma escolha. Até os nãos, eles são escolhas. Os não sei são escolhas e os sim são escolhas também. A gente tem que escolher, a gente tem que ter uma posição pra gente saber onde que a gente vai chegar no próximo passo. Deus, trabalho, conexão. Você ia falar um quarto. Deus, trabalho, conexão. Deus, você diz, é a fé, né? Que eu falei por último. Propósito. Propósito. E o que seria esse propósito? O objetivo? Não. Deus, seria o objetivo propriamente dito? É porque o propósito, ele vai muito de encontro. É que nem eu falei, a sua fé, ela se relaciona muito com seus valores, né? E o seu propósito também. Então, por isso que a sua fé e o seu objetivo, eles têm que caminhar juntos.
Assim, na minha opinião, eu como cristã, eu enxergo que Deus, na verdade, é quem define Os nossos destinos. os nossos destinos, claro. Mas se não for alinhado, provavelmente você não chega onde você vai querer, onde você quer chegar e nem onde Deus quer que você chegue, né? Mas, vamos supor, meu objetivo ali era trabalhar com desenvolvimento social. A forma que eu ia chegar lá, eu não podia desenhar pedaço por pedaço, porque já estava escrito na minha fé. O meu plano era fazer psicologia por 5 anos, formar, fazer um mestrado, fazer um concurso, ou então ser contratada, não sei o quê. Foi completamente diferente. O objetivo era alinhado com a minha fé. O formato, a forma que eu ia chegar lá, não foi eu necessariamente que defini, foi o caminho. Você estava até pronta para viver tudo aquilo. Ou me preparando também. Te preparando para viver tudo aquilo, mas não necessariamente era aquilo que aconteceu. Porque quando a gente coloca no papel, o desenho é lindo. E o papel cabe tudo. Não, cabe tudo. Tudo no papel é bem-vindo, porque a teoria é linda. A prática é completamente diferente. A prática, ela tem variáveis que você nunca vai pensar na sua vida, oportunidades que você nunca vai pensar na sua vida, as conexões que você nunca vai pensar na sua vida, que você não sabe nem como é que elas entraram na sua vida. Né? Então, assim, beleza, cheguei no meu objetivo. Isso não significa que ele para por aqui ou que meu propósito de desenvolvimento social mudou, meu propósito de desenvolvimento pessoal mudou. Eu só entendi que a forma que isso tudo acontece, ela pode variar. E ela vai variar. Entendi. Bom, pra gente ir se encaminhando até mais para o final, se hoje você tivesse que dar aqui algumas dicas muito pragmáticas para as pessoas, tipo, sei lá, elencar 3 dicas muito importantes para quem está nos ouvindo, nosso visionário lá do outro lado. Qual que seria as 3 dicas de ouro que você fala? Olha, você não pode deixar isso de fora de jeito nenhum se você quiser viver os seus objetivos. Você não pode deixar de forma nenhuma de acreditar no seu caminho. Você não pode deixar de forma nenhuma de fazer o seu melhor e o melhor de tudo que você já viu até hoje. Você não pode deixar de fazer o seu trabalho. E por último, você não pode subestimar as pessoas que estão no seu caminho e a forma que você trata elas. Isso é essencial para qualquer pessoa que pretende chegar em algum lugar na vida. Porque hoje você pode achar que você não precisa do fulano. Mas você pode ter certeza que em algum momento lá na frente, se você foi uma pessoa responsável e cuidou dessa relação com carinho, você vai precisar dela e ela vai te ajudar. Quem que te inspira hoje? Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira? Uma pessoa que te inspira. Nossa, que pergunta difícil. Ela é difícil. Pra te facilitar, pode ser viva, morta, parente, distante, imaginária. Por exemplo, teve uma pessoa que chegou. Quem que te inspira? É a pessoa. Martin Luther King. Nossa. Eu falei, uai, que bom! Isso daí que é legal. icônico. Não, uma pessoa que me inspira é o meu avô Marcondes, que veio do interior, foi professor de biologia, quis fazer direito, foi advogado, quis fazer medicina. Meu pai já tinha minha idade, fez medicina, é médico até hoje. Ele é, pra mim, exemplo de qualidade. Ele, exemplo de profissional, exemplo de pessoa que sabia o que queria e fez. Fantástico. Me diz, um livro que a pessoa tem que ler uma vez na vida se ela quiser mudar a sua visão do mundo, a visão da vida. Algum livro que você fala, não pode faltar na cabeceira. Só um livro? Só um. Eu sei que tem 500 na sua cabeça, mas eu sou ditatorial, tá bom? Só pode um. Então tá, só pode uma Bíblia. A Bíblia. E por quê? Porque entender a história de Jesus é entender a história de como que a gente deveria crescer como ser humano, né? Eu acho que eu, como uma pessoa que acredita muito no desenvolvimento social, eu entendo que a história de Jesus não é só sobre ele, né? É sobre o mundo. Fantástico. Eu quero que você complete a seguinte frase. Muito além daquilo que os olhos podem ver, existe 3 pontinhos. Então vamos lá de novo. Muito além do que os olhos podem ver, existe. Possibilidades. As possibilidades. Só uma palavra, não precisa de mais que isso. Nossa, que conversa fantástica.
Hoje, Bárbara, quando eu vejo uma pessoa tão jovem quanto eu, indo a lugares tão distantes e mostrando exatamente tal como você, muito fácil, quer fazer caminho como o seu, tenha 4 pilares. Fé, primeiramente, tem objetivos muito claros, trabalhe duro por isso e entenda que você vai precisar fazer conexões. Isso é muito do que eu prego, muito do que eu acredito. E ver uma mensagem como essa sua, ela é uma mensagem que traz uma transformação para mim, que estou aqui do outro lado ouvindo você. Acredito que para quem está lá do outro lado transforma também, e é uma mensagem verdadeira. Eu acredito que muito mais do que vender fórmulas mágicas, como muita gente tem, Não né? existe. Não existe. Quer realmente fazer algo diferente, entenda que existe coisas que são muito maiores que você pode chamar de Deus, de fé, do que você quiser, universo. Eu chamo de Deus, que é algo com você. Que você vai precisar trabalhar muito por isso, que você vai precisar ter um objetivo e trabalhar muito por ele. E não só, vai ter que entender que conforme a sua caminhada for avançando, as pessoas que estão à sua volta, elas vão precisar estar junto contigo, porque elas que vão abrir portas para ti, também vão fechar e talvez você também abra a porta para elas, então as conexões se transformam em coisas valiosíssimas. Com certeza. Ver uma história como a sua, ver o mundo através dos seus olhos, para mim e para quem tá lá do outro lado, com certeza foi simplesmente incrível, transformador e para mim foi um grande prazer. Ah, que coisa boa. Obrigada, Matheus. É sempre um prazer, assim, eu tô à disposição, o que você precisar, você pode me chamar. E sempre que você quiser que eu venha aqui, a gente conversar de outros assuntos, conversar de desenvolvimento social, enfim, de tudo que você quiser. Só uma prévia, só um comecinho. Então, vem mais episódio com Bárbara por aí, certo? Certo? Se você me convidar, eu venho. Mensagem final para os nossos visionários. Os nossos visionários, por favor, acredite em você mesmo antes que os outros acreditem, porque não são todas as pessoas no mundo que são marianas. Infelizmente, a gente não encontra tantas delas no nosso caminho e você vai precisar ter a força necessária para crescer na sua vida. Que fantástico! Você não achou, Lian? Maravilhoso. Achei muito bom. E, Lian, eu achei tão boa essa conversa que se a pessoa que tá lá do outro lado, se você, visionário que tá aí do outro lado, não deu like ainda, o que a gente faz? Tem que dar um like, ué. Uai, tem que não tem outra opção. Deixa um comentário aí. Eu quero que você compartilhe isso com um colega seu, um amigo, alguém que realmente possa ver sentido nessa nossa mensagem. Tem muita gente que precisa ouvir isso, que, né, trouxe aqui Bárbara, então não deixe de compartilhar e, sobretudo, se inscreva no canal, porque a gente tem uma meta muito grande. Essa mensagem precisa chegar muito mais longe e juntos vamos sempre visionários. Um grande abraço!